Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Queridos, falar da alegria de poder estar ministrando a palavra de Deus nesta grande caravana dos Noés das últimas horas. Eu queria até externar aqui minha gratidão ao pastor, nosso pastor Ivanilson, pela confiabilidade e aos demais colegas por poder me dar essa oportunidade de juntos adorarmos e tributarmos o nosso Deus. Quero pedir a você que, por gentileza, abra as Sagradas Escrituras no livro que leva o título de Reis, primeiro livro dos Reis, capítulo de número 19. Assim como você está se aproximando para poder achar o capítulo 19 de 1 Reis, eu quero falar da alegria de poder estar aqui nesta noite com a minha esposa, que tem nome de princesa, né? Desculpe as irmãs aí, a mais bela é aquela moça lá. Está para ali, está para lá. Geozoésina da Costa Oliveira Guerra. Diz que quando fala o nome completo é porque, né, segura na mão de Deus e vai. Não, é porque a gente conhece. Bom, já que você encontrou o capítulo 19, diga glória a Deus. Está escrito assim, na versão um pouco mais atualizada. Quando Acabe contou a Jezabel o que Elias tinha feito e que ele tinha matado os profetas de Baal à espada, ela mandou um mensageiro com este recado a Elias: que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã, a esta hora, eu não fizer a vida de Elias como o que ele fez com eles, os profetas de Baal. Então Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. Foi para Beceba, uma cidade de Judá, e deixou ali o seu servo. Depois ele foi sozinho para o deserto. Caminhou o dia todo, ou inteiro, e se assentou debaixo de uma moita. É nordestino mesmo, de zimbro. Ali orou e pediu a Deus a morte. Basta, Senhor, tira a minha vida. Eu tenho que morrer algum dia, e eu bem sei que pode ser agora, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Então ele deitou-se de novo na moita de zimbro e dormiu. Enquanto ele dormia, um anjo o tocou e disse: levanta-te, come. Elias olhou em redor, viu um pão que estava assado sobre as pedras quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se outra vez. O anjo do Senhor voltou, depois tocou novamente, dizendo: levanta-te, come, porque você tem uma longa caminhada pela frente. Quem até aqui leu comigo pode dizer glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Pode aplaudir a palavra de Deus, que é a mais pura verdade, a palavra de Deus, a verdade inalterável. Sente, mas sente dizendo glória. Meus irmãos, eu tenho algumas dificuldades. Desde os meus 19 anos, eu não consigo pregar sem o auxílio da igreja. Até hoje as pernas ainda tremem. Quando eu vou ministrar, ainda treme. Eu já estou indo para o cinquentão. Então, portanto, por favor, me ajude. Eu não sou mais um garoto de 25, quem dera. 35, oh, maravilha. Já estou indo para os 50. Eu sou igual um Fusca. Eu vou devagarzinho, mas ainda chego, viu, irmão? Então, por favor, quando eu disser assim, eu ainda tenho uma boa palavra de Deus, você diz pelo menos glória a Deus para ajudar o pregador. Irmãos, uma das figuras mais emblemáticas das Sagradas Escrituras é o profeta Elias. Na verdade, Elias, ele não é só emblemático pelo nascedouro, não é só emblemático pela genealogia, não é só emblemático pelo ofício de profeta. Ele não é só emblemático por isso, mas ele é emblemático também porque um homem
que é normal, um homem sujeito às mesmas paixões que qualquer homem no século 21. E Elias, ele é uma das pessoas chamada na camada dos sábios judeus de o profeta que estava pensando em morrer, mas Deus não ouviu essa oração. Elias, ele foi o único que fez 40 dias de jejum, como profeta, como líder dos profetas, porque Moisés, o excelente dos profetas, também o fez 40 dias de jejum. Não jejum parcial, não um jejum mais ou menos hora, mas um jejum total, abstém-se. E a ciência entra em parafuso, porque isso é inconcebível pela ciência, sem comer e sem beber, totalidade de 40 dias. E eu afirmo aos senhores e às senhoras, de que não apenas Moisés e Elias fez o jejum de 40 dias, como também não foi ao banheiro, porque se você não come nada, nem ao banheiro você vai. Ele também nem consegue dormir, porque alguém até pode dizer assim: rapaz, eu não consegui dormir. Eu consegui dormir quando eu estava em jejum. Consegue não, as tripas entram em guerra. Quem fez um jejum de um dia sabe do que eu estou falando. E quem já está fazendo jejum para ir lá para o terceiro, como é a equipe que eu faço parte, para tentar ir para o 7º dia de jejum, sem soberba nenhuma, mas é só se humilhar, sabe do que eu estou falando. A coisa é séria. Elias fez 40, Moisés 40 dias de Jesus, e o Cristo, o Filho eterno, aprovou 40 dias de jejum também. Por isso a figura é emblemática. Moisés representa a lei que Deus estabeleceu. Na verdade são 10 palavras e a gente afirma 10 mandamentos, mas Deus nunca quis escrever, Deus sempre quis falar, porque quando você escreve não tem emoção, a não ser que você faça um esforço enorme em sua escrita. Mesmo assim, quando você coloca uma caricatura dizendo eu te amo, você sabe que não tem tanto peso quando você olha nos olhos e diz como você me agrada, como você me ajuda, porque tem peso a emoção das palavras ditas em sinceridade no coração. Eu nunca quis escrever nada, eles queriam sempre falar. Fala, Deus. E ele escreveu em pedra, mas ele sempre quis falar nas tábuas do nosso coração. Bem, Moisés representa a lei, Elias representa os profetas, e é bem dito que existia 3 grandes escolas de profeta, uma em Jordão, outra em Jericó e a outra em Betel, segundo a linha rabínica mais terroa, porque não sei se é do conhecimento de todos, que estas são javista, eloísta e sacerdotal, mas o Elias, ele tinha 22 mil profetas que ele instruía para profetizar, para a instrução daquilo que era recebido por Deus. E isto é a tradição, não é o preceito bíblico que diz, mas eu não duvido, porque quando Deus ele chama alguém para poder ensinar, ele principalmente sabe que quem precisa estar aos pés é o próprio profeta. Elias não era professor, porque professor é o nosso Deus. Bendito e louvado seja eternamente o seu santo nome. Meus irmãos, Elias ele tinha uma dificuldade, e para poder ter acesso a algumas coisas divinas, Elias precisava ser enquadrado, precisava ser levado pelo próprio Criador para esse lugar de enquadramento. Por isso querite é enquadramento.
ficar da forma em que Deus quer. E às vezes Deus usava o querite, o ribeiro, uma água. Às vezes Deus usava uma viúva. Quer ver, Elias? Você acha que não tem, mas ela tem. Você acha que ela não pode, mas ela pode. E Deus levava até a casa de viúva e era sustentada. Parece com a nossa história, não é, Geozoedna, minha esposa? Parece com a nossa história, não é, pastor? A gente quer construir e às vezes Deus diz: se enquadra, se adequa, porque as coisas com Deus é assim. O que parece não ser, porque Deus tem tudo mais do que a gente imagina. O que é 5 pães e 2 peixes para a multidão? Bota na mão de Jesus para você ver. 5 mais 2 vira uma multidão alimentada, porque o que é impossível para os homens é possível para Deus. Os céus, ele sempre ensinou a Elias essas dificuldades que ele tinha, como também nos ensina. E o profeta Elias, ele fez uma das grandes sessões de milagres no Antigo Testamento. A primeira sessão de milagres são milagres em relação ao que está dentro do coração dos israelitas. Os israelitas cocheavam naquele período: Deus é Deus. Não, mas eu acho que os novos deuses que se levantaram são mais Deus do que Deus. Eu presumo que é o outro. Não, eu presumo que os cananeus. Não, e havia muitos outros profetas que falavam isso, e o povo ficava dúbio. E Elias disse: pera lá, vamos fazer o encontro. O problema não é a pessoa ter um encontro com o governador. O problema não é a pessoa ter um encontro com uma autoridade militar. O problema é a pessoa ter um encontro com Deus e não estar preparado. Um dia as pessoas vão dizer assim: mas eu não tive tempo para me preparar. Deixa eu dizer aqui para os irmãos: quantas são as horas do dia? 24, você se irá afirmar. Então nós teremos 8 horas para poder trabalharmos, 8 horas para podermos descansar e 8 horas para poder desfrutar, para poder aproveitar. E ainda vamos dizer que não temos tempo. Ou alguns vão dizer: não teve, não era tempo não teve, foi prioridade. Porque o Facebook, o Instagram, o Insta e o Twitter e outras plataformas nada mais é, como disse o nosso querido irmão John Pesce, para provar que a gente nunca teve, não foi falta de tempo, é que a gente não sabia o que é prioridade, o que é mais relevante, o que é mais importante. E a Bíblia diz que ele fez esse desafio. E não é que o doido do Acabe, mas a Jezabel aceitou? E não estavam preparados. E vocês sabem da história. Muita gente diz que Elias é o profeta do fogo. Elias é o profeta do fogo, mas que derrama água. Elias é o profeta que fala e está lá. Não é fala e vai se esconder para colar. Porque está vendo um monte de profeta na internet que diz e depois apaga o vídeo, né? Elias não, eu falei e segundo a minha palavra eu estou lá. Porque quem fala com autoridade sabe quem deu essa autoridade. Eu não venho em meu nome, eu venho no nome dele. E vocês sabem que qualquer água apaga fogo. Qualquer água apaga fogo. Porém, tem uma água que não apaga o fogo. Que água é essa? Aquele que quiser, aquele que desejar, pode vir a mim, eu vou dar para você rios de água viva, a saber do seu interior. Está com sede? Venha, vai jorrar essa água para a eternidade. Essa não apaga, ela só confirma o fogo. Então se me perguntarem assim: Elias é o profeta do fogo e da água, não é não? Elias é o profeta pentecostal? E dos não pentecostais, ele não é não? Elias é o profeta de um do outro? Aí eu então vou falar nas palavras do pastor Hermínio, né? Eu não sou nem só pentecostal e nem do tradicional. E por que eu não vou ser integral? Então eu vou ser integral. O Elias é um integral? Não sei. Mas uma coisa eu sei: o Deus de Elias é o único Senhor. Ele é o único Deus, em cima, embaixo e em todos os lugares.
Irmãos, água estava escasso. Derramou, reparou o altar, derramou, fez um rego. Para que tanto desperdício? Tinha mulher que vendeu, matou o filho para poder comer. Para comer o filho da outra mulher, mas a outra não quis. Esta era a época do profeta Elias. A coisa estava difícil. E água? Se comida estava difícil, imagine a água. Imagine a água. Tem gente que diz assim: Elias foi o suspeito de parar a chuva. Deixa eu dizer, irmão, Elias foi só o porteiro. Só tinha a chave que abre e ninguém fecha naquele momento. E fecha e ninguém abre. Mas ele não é o que trouxe ou que tem autoridade sobre a chuva ou sobre não a chuva. A igreja, ela tem a chave. A igreja tem a chave. Mateus capítulo de número 16, versículo de número 19. E as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, mas por causa da autoridade que é o Cristo. Não porque a igreja tem a chave. A chave por si só não é o móvel essencial, mas o construtor de toda a equipe ou de toda a estrutura. Elias tinha a chave. E os irmãos sabem que lambeu a água, queimou o holocausto. Oh, glória a Deus! Queimou as pedras que estavam em derredor, e todos aclamavam com uma única voz: só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor, só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor. Morre 400, morre 450. Agora vem a parte. Eu tenho dificuldade para pegar, e eu tenho uma boa notícia para lhe dizer, viu, meu irmão? Deus ainda fala por boca de mortal. Agora acontece o episódio dele ir para a caverna. Agora acontece o episódio dele ir para o deserto. Tem deserto que é Deus que leva. O melhor lugar para se estar é o centro da vontade de Deus. Mas nem sempre o centro da vontade de Deus é a nossa vontade. O melhor lugar para se estar é a cruz. Porque quem coloca na cruz tem poder para ressuscitar depois de morto. Quem coloca na cruz tem poder para ressuscitar depois de morto. Tem muita gente que reclama da cruz. Está muito pesada. Mas quem deu a cruz sabe do que é preciso para você e para mim. Sabe? Escute, meu irmão. Todas as vezes que alguém ver um irmão carregando a cruz, imediatamente ele vai se lembrar desse texto. Que texto? O Cristo disse assim: quem quiser vir após mim, negue-se, toma cada dia e siga. Tomar a cruz não é ir para um piquenique. Tomar a cruz não é ir para uma campanha dos vitoriosos. Não, tomar a cruz, se um israelita, desde o mais jovem até o mais velho, visse alguém carregando a cruz, ele diria: está indo para a morte. Alguém ou alguma coisa vai ter que morrer. Alguém ou alguma coisa vai ter que morrer. Deixa eu dizer para os irmãos aqui: todas as vezes que o deserto é feito pelo caminho nosso, nós acabamos pedindo a morte. E todas as vezes que o deserto é pelo caminho de Deus, Deus acaba nos trazendo a vida. A vida. Elias então faz uma oração que muitos de nós nunca fez. Crente aqui nenhum fez essa oração. Já chega. Estou cansado, Senhor. Sabe, Senhor, já chega. Ninguém me valoriza. Ninguém me ama. Oh, tadinho de mim. Oh, dia. Oh, noite. Oh. Ninguém nunca fez essa oração. Me mata logo. Eu vou ter que um dia morrer mesmo. Sabe onde ele estava quando ele fez esse pedido? Debaixo de um pé de zimbro. Deixa eu falar dos 3 desertos que existem. Primeiro deserto, um deserto que tem oásis. Segundo deserto, um deserto que não tem nem lagarto,
nem serpente, é inabitável. Nenhum ser vivente, nenhum animal e nenhuma planta. É um esmol, é um deserto que ninguém habita. É impossível. Não é 40, não é 50, nem 70 graus. São vários. Nem a ciência consegue detectar as suas variações nesse tipo de deserto. Mas ele existe. Física, ele existe. Agora tem um outro deserto. É um deserto de travessia. É um deserto onde existe oásis, onde passa por uma determinada localidade até chegar no outro caminho. Era esse que Elias estava. Mas deserto é deserto. As plantas crescem, mas elas não crescem com tanta variedade e tamanho que a gente. Não é como uma mostarda, que o grão é da cabeça de uma agulha e que quando cresce aves, elas aninham. Não. Deserto, que nasce uma planta, a planta vai nascer 90 centímetros, 1 metro. Disse um rabino, Maimonides, médico grego, formado na Grécia, ele disse assim: todo zimbro, diferente da madeira de acácia, todo zimbro é duro por causa da sua estrutura, semelhante à acácia, porém, ela não consegue crescer. Veja o que deserto faz com muita gente. Só que ela consegue se manter. Se consegue se manter, fica com 90 centímetros. Você vê, debaixo de uma moita. Eu sou piauiense, eu sou filho de Corrente, a minha esposa é maranhense. Agora o meu povo está lá em Brasília. Eu tenho uma parte também ali em alguns outros lugares. E os pastores me levam para algum lugar para poder pregar. Um dia desse nós estávamos em Belém do Pará, pregando a palavra de Deus e podendo falar algumas coisas de Jesus, porque quem prega mesmo é Ele, a gente só anuncia. Mas eu tenho uma boa notícia para dizer para os meus irmãos: a gente tem mantido de pé em meio ao deserto. Você vai se manter de pé. Ó, moita, uma moitazinha bem pequenininha. Elias estava debaixo dela. Parece a aboboreira do Jonas, parece a sarça do Moisés. A sarça era um espinheiro tão grotesco que quando você se aproximava para tocar, já pegou vários pontiagudos em sua mão. E o interessante é que tanto essa planta foi utilizada para poder chamar a atenção de alguns homens de Deus, de alguns profetas. E deixa eu dizer para os irmãos, Elias estava debaixo deste pezinho de zimbro, pedindo a morte. A morte vem até ele, porque não era até a mim não. A morte, acha o meu endereço, até o endereço dele. A morte. Aí quando a morte chega, o cara diz assim: não estava chamando você não. Está chamando só para me ajudar, quer botar a lenha e caminhar. Elias fez tudo isso, irmãos. Quando ele deita para dormir, quem está me ouvindo, por favor, diga eu. Os céus se manifestou quando ele estava dormindo. Me lembro do salmista dizendo assim: o Senhor dá o alimento enquanto nós dormimos. Eu já fui moço, agora sou um velho, mas eu nunca vi desamparado o justo e nem a sua descendência mendigar o pão, porque aos seus amados o Senhor dá enquanto eles estão dormindo. Enquanto a gente dorme, a gente percebe algumas coisas que os céus mostram, e Elias percebeu. A primeira coisa que os céus mostrou é que nós temos o que você não tem. E você está doidinho para poder continuar sem ter, porque você pediu a morte. É o alimento. E não estou falando apenas de um tipo de alimento, porque esse alimento aqui é como o maná. Porque o maná, segundo a categoria dos javistas, eles diziam que o maná tinha gosto de comida que você desejava na sua boca. Não era no seu ventre, era na sua boca. Porque no seu ventre é a sucção dos alimentos e a diferenciação para todas as suas... o seu corpo receber, todos os seus órgãos receber, mas era na boca. Elias, ele sentia gosto diferente na boca da comida, mas no ventre era alimento, era forte. Agora deixa eu dizer porque que eu acredito nisso que eu estou pregando aqui.
Eu acredito nisso que eu estou pregando aqui, porque eu também já estive desanimado. O pavor do desânimo. Eu pastoreei igreja com 19 anos. Eu pastoreei igreja com 20, com 30 anos. Eu já estou indo, agora estou deixando de pastorear a igreja há alguns poucos dias. São 3 anos para 4. Porque eu precisava do que eu precisava, subir um monte, sem esposa, sem filho, fazer jejum de muitos dias. Porque o pavor era grande. Eu olhava para a parede do lado esquerdo, era morte. Eu olhava para a parede, minha mãe batia no quarto, eu no quarto em cima, lendo, sem internet, sem computador. As pessoas tentavam mandar mensagem, eu só ligava para minha esposa ou para minha mãe. Em 30 dias. O pavor foi tão grande que as pessoas diziam, morreu. Onde está o Erasmo? Onde está o pastor Erasmo? Ore por ele, está à beira da morte. A minha vontade não era apenas de morrer, era também de levar algumas pessoas comigo. Porque uma árvore pequena faz um estrago bem pequeno, mas uma árvore um pouco maior tem outras bem perto. Então eu me isolei de pessoas para não falar do meu temor, para não falar, só minha esposa, minha mãe. Foi diferente de quando eu ingressei na primeira vez que declarei a fé e um rapaz foi para me matar na igreja e descarregou um revólver calibre 38 em todos os membros. Eu vim aqui para matar o neguinho, foi assim que ele chegou. Eu vim aqui para matar o neguinho, mas não estou vendo ele, não vou matar o senhor, pastor. E ele disse, eu? E o pastor era pequenininho, sabe? Os pequenininhos enchem mais rápido, né? Mas ele era bem largo. Então para errar um 38 seria muito difícil. Eu não estou falando nenhum pejorativo não, né? E ele descarregou na direção. A Bíblia não fala desse jeito, mas a Bíblia diz o seguinte: que operando eu, quem impedirá? O Deus que escreveu na parede Mene, Tekel, Upharsin, pegou na mão do rapaz, e ele apontando aqui para o pastor, que está em memória, saudoso Raimundo Nonato, evangelista de Oliveira, meu primeiro pastor. Ele apontando aqui, a mão bateu na mão dele, e ele deu um tiro na primeira parede, aqui do lado direito. Aí ele, oxe, como é que é isso? E apontou novamente, deu um tiro, mas foi para outra. A mão que escreve a nossa história não está apenas ali ou acolá, sim, está em todos os lugares. Descarregou o 38 inteira, nem vidraça da igreja ele quebrou. E os irmãos estavam debaixo do banco. E o senhor? Eu tinha ouvido a voz de Deus e dito assim para minha mãe: eu estou indo para o campo missionário para aprender com pastores. Era assim, eu estava alegre, que quando esse moço chegou para poder dizer, ó, isso, eu estava no campo missionário. E quando chegou o segurança do prefeito em Formosa do Rio Preto, e também em outras cidades, em Série e Rialma, lá no Goiás, e em outras cidades também que eu fui pregar, eu continuava dizendo: eu sou o mensageiro da paz, embora o meu nome é guerra, mas eu ainda continuo pregando a paz, e o príncipe da paz está ao meu lado. Mas irmãos, agora era diferente. Essa não era essa minha sensação era de morrer. O desânimo, ele não pega apenas crente do século 21. Ele não dá rasteira apenas em membro que congrega só os domingos, ou em congregados que é firme, ou em congregados que só aos domingos, aos sábados, só nas caravanas. Não, ele também pega profeta. Ele também pega até quem é líder do líder do líder do líder do líder. E pegou o Elias. E o Elias deu-lhe uma rasteira no Elias. Como diz John Maxwell, se deu uma rasteira no Elias, quem dirá se não vai dar uma rasteira em mim? Eu tenho que botar minha barba de molho. E Elias, então, irmãos, ele fez uma das coisas mais lindas, depois das 3 visitações angelical: come, bebe, levanta, come, bebe. Foi para uma caverna. As coisas mais lindas, melhor coisa, deixar de ouvir os outros e até você mesmo, e passar a ouvir o que Deus tem a dizer, o que Deus diz ao seu respeito. E o que Deus diz a respeito de Elias
Deus diz algumas coisas. A primeira coisa que Deus começou a conversar é que Ele não estava onde Elias imaginava. Deus não está onde você imagina, nem onde você presume. Às vezes Deus faz milagre, não é na igreja. Às vezes Deus opera e não é só no templo. Às vezes Deus age não apenas num lugar. Agora esses dias eu estava pregando para um camarada 4 meses. 4 meses. E se eu soubesse que ele era do PCC, eu não pregava para ele. Vou ganhar esse cara para Jesus. E sobe no monte, desce no monte. Ele diz, o senhor quer me convencer a ser cristão? Eu disse assim para ele, não, só você não. Quem dera todo mundo fosse cristão também. E vamos subir ao monte, vamos. Pastor, mas eu quero explicar para o senhor que eu não sei o A e o U. Pois eu sei explicar para você. 4 meses explicando para ele. Quando eu saí de lá, não ganhei o rapaz para Jesus. Não ganhei o rapaz para Jesus. De repente o telefone tocou recentemente. E aí então deu um grito lá do lado de lá. Sabe quem é que está falando aqui? Eu disse, sei não, porque eu não tenho bola de cristal. E mesmo assim, se eu tivesse, eu não queria saber não. Mas diga lá, quem é tu? Se identifique, fala aí. Sou aquele moço que o Senhor pregou uns 4 meses. Glória a Deus, hoje eu estou na casa do Senhor. Nós não temos que aparecer não, irmão. Um planta, o outro rega. Maior é aquele que dá o crescimento. É a Ele honra, a Ele glória. Elias, ele tinha um dos problemas que nós chamamos um problema da igreja, pavor. Um problema de ser humano. É pecado ser humano? Não, é pecado querer ser Deus. Porque geralmente quando a gente quer ser Deus, a gente está com raiva. Ah, se eu fosse Deus, só um segundinho. Vocês iam ver. Ah, se eu fosse Deus. Nem aquele filme com Jim Kelly, todo poderoso, não deu. Todo mundo fazendo a oração e muitos ouvidos nele e tal. E ele, sim. Deus não faz isso não. Deus não faz isso não. Porque o homem não sabe ser humano. Quem dera ser Deus. Nós não queremos ser Deus não, irmãos. Nós queremos ser servo de Deus. Deixa eu avançar. Bem-aventurado é os que pregam um pouco, porque terão oportunidade para pregar outra vez, né? Eu sempre digo isso está no livro do Acrescentares, capítulo teu, versículo meu. Mas deixa eu avançar. Fique de pé, por gentileza, para dar a impressão de que a gente está terminando. Só para dar a impressão. Só para dar a impressão. Você pensa que desânimo é só com Elias? Abraão Lincoln foi convidado a ser presidente da mocidade, dos jovens, reprovado. Abraão Lincoln então decidiu, em 1835, eu decido entrar na política. Alguém da família morre, só porque ele decidiu entrar na política. Um membro da família morre. Em 1840, ele se casa. Mas o fardo foi tão pesado, que os seus filhos só atingiram a idade de 18 anos. O meu mais novo, a minha mais nova, tem 19. O meu mais velho tem 23. 18 anos, os filhos de Abraão Lincoln. Eu vou para o Senado, derrotado. Eu vou para ser presidente. Foi eleito. Foi eleito o presidente dos Estados Unidos. O que é impossível para os homens é possível para Deus. Se você acha que alguém é bem sucedido, se você presume fulano é bem sucedido, não existe sucesso sem dor. Ah, ele nunca teve uma dor. Alguém doeu por ele. Alguém se doeu. Como disse Flávio Amaral, um escritor, existem 2 tipos de dores. Uma dói e mata. A outra dói e transforma. Eu não sei qual é a dor que você passa, mas eu quero lhe dizer, eu tenho uma boa promessa para você. Nós temos uma boa promessa. Deus não quer te matar, Ele quer te transformar. E não é de fora para dentro, é de dentro para fora. O que fazes aí, Elias? O que você faz neste lugar do seu desânimo? O que você faz? Come, deita e dorme. Coma, deita e dorme. Eu não sei o que eu faço mais. Entra dia, sai noite. Eu não sei o que eu faço. Deixa eu lhe dizer. Ore aqui comigo. Bote a mão no seu peito. Bota a mão no seu peito. Existem algumas tempestades dentro da gente que
parece que não tem fim. Fere a nossa autoestima, machuca a gente mais do que uma espada aguda, tira as forças da gente, porque a gente se sente sem potencial. Ah, se eu soubesse que era assim, eu não queria. Coloca a mão no seu peito, feche os seus olhos, olha aqui junto comigo. Deus, quando parecer que eu estou errado, que eu fracassei, que eu não vou vencer, me diz uma coisa, Deus: o que o Senhor está querendo me ensinar? Porque afinal de contas, que aula eu estou perdendo? Que matéria eu estou reprovando, sendo reprovado por Ti? Porque o Senhor prova, mas o Senhor quer provar. Deus, eu sei que eu não atingi, Abba Pai. Eu sei que eu não atingi o que o Senhor quer, mas eu vou fazer algo diferente, Pai. Eu vou tentar mais uma vez. Eu vou me levantar de novo, e de novo, e mais uma vez. Mas é só com a Tua mão. Se a Tua mão não for comigo, eu não vou conseguir. Me ajuda, Senhor. Melhora as minhas ideias, Pai. Melhora as minhas atitudes, Santo Deus. Não deixa o meu coração se azedar, não deixa a tempestade me consumir de vez, não deixa eu achar que eu sou o único profeta em meio a 6.999 que não se beijaram aos pés de Baal e nem se prostraram. Não deixe eu achar que eu sou o único que passa esse tipo de luta. Ah, meu Deus, eu te peço em nome do Cristo ressuscitado, me dá uma estratégia de sair nesta hora, de sair deste momento difícil e voltar a ver. Me dá um projeto novo, me dá um projeto novo, me dá uma ideia nova. Levanta a mão lá em cima, por favor. Ainda há projeto do céu, mas não é só em papel não, viu? Ele é dentro da sua alma, é dentro do seu espírito. Deixa os céus lhe entregar esta noite um novo direcionamento, uma nova linha que Ele já planejou. Não há como nosso Deus, não há impossível para esse Deus. Elias, você vai ungir, você vai ungir Eliseu como profeta em teu lugar. Você vai ungir o sacerdote para poder, você vai ungir pessoa que ia morrer, agora vai ungir, vai ter uma coletânea de pastores, vai ungir, vai pegar novos pastores, vai ser uma escola tremenda e a unção vai tomar de conta. Vai ser como uma flecha na mão do arqueiro. Não é para a morte, é para a vida. Elias pensou que ia morrer, Moisés morreu, o Cristo morreu, Elias foi numa carruagem. Ei, é um para tipo, o Cristo diz para você: levanta, sai dessa tua caverna, ouça a voz de Deus, ouça a voz de Deus, sai dessa caverna. Alimenta-te com esta palavra e outras que vão vir. Alimenta-te desta água e outras que vão te lavar. E o Cristo te esclarecerá. Quem tem glória dá glória. Quem tem aleluia não economiza não. Aplaude, mas glorifica. Aplaude, mas glorifica.